Bom dia, amigo. Estamos juntos aqui em nosso programa logo de manhã. É sempre uma alegria poder saudá-lo no início do dia, deixando aquele abraço especial com os aniversariantes de hoje. Sintam-se abraçados e amados por nós. Que Deus cuide de sua vida. A todos o convite para refletirmos na palavra de Deus e teremos nesse mês de janeiro a oportunidade de acompanhar um pouco do que aconteceu em 2013, revivendo alguns dos nossos melhores momentos. Começamos revivendo aquilo que aconteceu na semana da celebração dos 90 anos da Capunga. É isso que você assiste a partir de agora, ouvindo a palavra de Deus e a mensagem que chega ao seu coração. Vamos juntos à palavra de Deus na carta aos Gálatas, no capítulo 1, onde eu gostaria de ler com você o versículo 16. Acompanhe comigo. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. É interessante que esse versículo é um tanto longo. Aqui no capítulo 2 de Gálatas, nesse versículo 16, a gente encontra um texto um tanto longo. Até porque, quando lemos, percebemos que o apóstolo Paulo se torna meio repetitivo. E há duas coisas que chamam a atenção nesse texto. Uma delas é o fato de ele repetir palavras e ideias como se quisesse deixar muito claro algo sobre o que não deve pairar nenhuma dúvida. E, na verdade, vale observar, Paulo volta a esse assunto em outros versículos dessa mesma carta aos Gálatas, menciona esse mesmo tema em algumas outras de suas epístolas, porque esse é um assunto recorrente no ministério de Paulo. Por algumas razões. Paulo está querendo dissociar a salvação das obras, a salvação da obediência, da observância a alguns preceitos da lei. Isto é extremamente necessário, primeiro porque no contexto do judaísmo, a associação entre o cumprimento da lei e a bênção de Deus estava sempre presente. Jesus Cristo vem mostrar que o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque se dependêssemos de perfeição na observância da lei, na observância dos mandamentos de Deus, nós todos estaríamos perdidos. A verdade é que não há ninguém perfeito, não há ninguém absolutamente justo. Conquanto a obediência aos mandamentos nos faça bem em todas as áreas e faça bem àqueles com quem convivemos, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Eles não são suficientes para nos proporcionar a salvação, porque a obediência jamais será plena. Nós sempre teremos falhas, sempre seremos imperfeitos, até mesmo no pensamento. Jesus mostra isso, por exemplo, no Sermão do Monte. Algumas vezes o próprio pensar de maneira pecaminosa pode não implicar em um ato visível, um ato pecaminoso diante das pessoas, mas diante de Deus o pecado já aconteceu, o desejo de coração já aconteceu. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos e nós jamais alcançaremos a nossa salvação a partir dos nossos méritos. Esse é um pressuposto básico para o Evangelho. E eu digo básico porque ele lança o fundamento para a mensagem da palavra de Deus sobre a salvação em Cristo Jesus. E digo básico porque ele é fundamental para que nos distanciemos de outras propostas de salvação enganosas. Essas propostas enganosas, todas elas, apontam na direção de uma salvação conquistada, comprada, adquirida por nosso esforço, por nosso mérito, por nosso sacrifício, por nosso dinheiro, quando a Bíblia nunca ensinou isso. A salvação é presente de Deus, é pela graça de Deus. Por isso Paulo, meio que insistentemente, diz nesse versículo, como em tantos outros, que a salvação não vem pela observância à lei ou pela obediência aos mandamentos. A salvação vem de outra forma. Ela é presente de Deus para nós. A outra coisa fundamental a entender aqui, além desse detalhe já mencionado, é que se entendemos que a salvação é dádiva, é presente de Deus, descobrimos que
que só existe uma forma, só existe um meio, só existe um caminho através do qual a salvação pode ser experimentada por nós. E é por isso que a Bíblia, também de forma reiterada e repetitiva até, nos lembra que a salvação só é possível através de Jesus Cristo. Pedro diz no discurso diante do Sinédrio, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que não está claro nessa declaração? Pedro diz, e em nenhum outro há salvação. Significa dizer que qualquer outra tentativa de mediação para a conquista da salvação é inútil, é vã. Para que não haja nenhuma dúvida, Paulo escreve a Timóteo e diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem. Qual é a dúvida em relação a esse texto? Nenhuma, o texto é claro. O apóstolo Paulo então vai declarar que a salvação só é possível por meio de Cristo Jesus. Não serão as nossas obras que vão conquistar a salvação, não será o nosso esforço, não serão nossos sacrifícios, não será nosso dinheiro, não serão nossas ofertas, nada disso proporciona a salvação. A salvação é presente de Deus em Cristo Jesus. E eu quero repetir um versículo que eu menciono muito aqui, que é Romanos 6, versículo 23. Paulo ali afirma que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Evangelho claro, límpido, simples e direto. A salvação que nos proporciona a vida eterna, que nos perdoa dos nossos pecados, que restaura a nossa relação com Deus, é um presente que Deus nos dá em Cristo Jesus. Se você conhece a Cristo Jesus, você tem esta salvação e esta vida eterna. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque apesar de tantas dúvidas que as pessoas tentam levantar em nossa mente, apesar de tantas mensagens equivocadas que são ensinadas e transmitidas ao longo da história da humanidade, a Tua palavra é tão clara a nos afirmar que a salvação é possível e só é possível em Cristo Jesus. Como é bom saber que essa salvação é presente Teu, é dádiva Tua, e que quem crê em Jesus Cristo tem a certeza da vida eterna. Que cada amigo que nos assiste neste instante tenha esta experiência. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, noites despontando no horizonte. Lá vem o sol pondo fim à noite, pra dizer que é dia. O presente diário é composto por 365 textos com as mais variadas mensagens para a sua vida e de seus amigos. Família, trabalho, relacionamentos, educação, amizade, fé, esperança, amor, dependência. O presente diário leva as pessoas a conhecerem e se relacionarem com Deus Criador, possibilitando que a paz invada os seus corações a cada manhã.